Gente, eu vou gravar agora um vídeo sobre... Tá uma música ali no fundo ali, porque nesse parque hoje tá tendo um festival de música, né? Mas dá pra ouvir minha voz. Então eu vou gravar um vídeo sobre idiotizantes e idiotizados. O que eu tenho percebido aí desse movimento bolsonarista de vocês, né? Que existem pessoas que têm a função de idiotizar outras. Então, implantando ideias, implantando conceitos que vai favorecer o sistema. Não é favorecer a verdade dos fatos, não é favorecer o bem-estar das pessoas em geral, mas favorecer o sistema. Então, por isso que vocês usam muito a rede social, muita grupo de rede social. E é como eu já disse em vídeos anteriores, quem fez a lavagem cerebral em vocês faz a manutenção da lavagem. E essa manutenção é diária, através das redes sociais que vocês tanto consomem, que vocês tanto devoram, que vocês tanto gostam. Mas também é no boca a boca. Existe todo um... Pelo que eu tenho visto, gente, com meus olhos, ouvido com meus ouvidos. Faz tempo que eu tô pra gravar esse vídeo, viu? Faz tempo. Nossa, tem mais de 3 meses que eu tô pra gravar esse vídeo, nunca que eu gravo. Idiotizantes e idiotizados. E... quando no final do ano passado, né? Agora sim, tá diminuindo mais, né? Porque Bolsonaro perdeu, já não tá mais na presidência, embora se vive-se um governo paralelo. O governo oficial é do PT, que foi eleito nas urnas. Mas no Brasil vive-se um governo paralelo, que tá aí, a pleno vapor, um sistema neonazista fascista, que é um governo paralelo. Principalmente aqui na região sudeste e sul do Brasil, né? Aqui na cidade onde eu moro, São Bernardo do Campo. Na cidade para onde eu me mudei, lá no outro estado que eu me mudei, tem muito, gente. Eu vi muita gente falando mal da democracia, sabe? Gente de idade já. Eu tava morando no outro estado, gente, na cidade lá. E eu vi gente falando, essa tal democracia, essa porcaria de democracia vale o que a maioria acha. Isso aí é uma porcaria. O que vale é o que a maioria acha. Isso aí é uma porcaria, essa tal de democracia. Um senhor na rua, de idade. Então ele quer o quê? Uma ditadura? Ainda mais ele, que não é essa juventude alienada, que já nasceu em rede social, e que se alguém falar mal dela em rede social, muita dela se mata, que nasceu ali, né? Aquele é o meio ambiente, é como se aquela fosse a água desses peixes de hoje em dia que nasceu. É a água que ele sobrevive, redes sociais, né? Então, uma pessoa falar mal na rede social, muitos deles se matam, porque nasceu naquele meio ambiente. Aquele meio ambiente é tudo para eles, né? Moderno, de tecnologia, de redes sociais. Mas era uma pessoa, gente, era uma pessoa com idade. Não tem que ter democracia, não. Tem que ter um regime totalitário mesmo. Um senhor, sabe, praguejando, gente, jogando praga na democracia. Eu falei, onde que esse cara tá com a cabeça? Cara, se ele tivesse uns 18 anos, nunca tivesse passado por uma ditadura. Mas o que eu vejo, uma massificação de um pensamento, e que as pessoas que são incumbidas do sistema de vocês, de abordar pessoas na rua, na fila daquele bom prato ali que eu vivo lá comendo, né? Agora tá diminuindo, cada dia mais diminui os idiotizantes tentando fazer idiotizados. Mas durante o governo, durante as eleições, principalmente do governo Bolsonaro, quando ele ia ser eleito a primeira vez, e depois na reeleição do segundo turno que ele perdeu, o que tinha de gente treinada pelo sistema de vocês nazista, idiotizantes, pessoas treinadas para ser idiotizantes,
Ou seja, para entrar na mente de pessoas e transformar aquelas pessoas em idiotizados, com ideias, com distorções de ideias. Então a pessoa está ali, por exemplo, na fila de um bom prato. Aí chega um idiotizante do sistema de vocês. Ele vai puxar assunto, como eu cansei de ver, cansei de ouvir. E ele sempre vai dar um jeito de entrar no assunto de política, de não sei o quê, e sempre falando bem do governo Bolsonaro e metendo pau em tudo que não seja governo Bolsonaro. E aí a pessoa vai trazer fatos, que não são fatos, mas são informações tendenciosas que não correspondem à verdade. Então, muitas pessoas que não tenham certos conhecimentos ou certas informações caem nesse papo furado. E é engraçado que os idiotizantes, eles falam tudo ao contrário. Joga toda a culpa exatamente do que todo o mal, todo o dano, todo o dolo que foi causado pelo governo bolsonarista, de Bolsonaro. Os idiotizantes, eles fazem uma reversão total dos valores e do que realmente aconteceu. Então ele vai falar que o adversário, ele quer que você pense só aquilo que ele quer que você pense, sendo que quem faz isso é o próprio bolsonarismo. Ele quer que você pense somente aquilo que ele quer que você pense. Então assim, ele acuse os seus inimigos exatamente daquilo que você faz. Palavras de Hitler, que vocês seguem à risca. Vocês que são que fazem parte do sistema neonazista fascista brasileiro. Então é aquele negócio de vocês fazerem exatamente aquilo que vocês acusam. Todo o mal que vocês fazem, gente, todo o mal que eles fazem, eles acusam exatamente, palavra tintim por tintim, aos inimigos deles, sendo que são exatamente eles quem fizeram, quem fazem e quem estão fazendo aquilo. E muitas vezes os inimigos deles, políticos, nunca fizeram aquilo. Pelo contrário, fez o bem. Mas eles fazem as pessoas pensar que são o adversário do bolsonarismo que fez aquilo, sendo que são eles mesmos que fizeram tudo aquilo. Acusar os seus inimigos exatamente daquilo que você mesmo faz. E toda coisa boa que foi o seu inimigo que produziu, você toma para si, como se foi você que fez. Eu cansei de ver isso na fila lá do Bom Prato, em fila de mercado. Os idiotizantes do sistema correndo atrás de pessoas para idiotizá-las. Em fila de mercado, eu mesmo fui abordado em fila de mercado, gente. Eu tava no mercado para comprar pão, até a menina do caixa ficou olhando assim. Tem que saber votar, não sei o que, olha lá, não sei o que, votar direito. Aí eu falei, meu amigo, eu não me envolvo em política, eu não sou nem A nem B, e não é por causa dessa polêmica que gerou depois do bolsonarismo, não. Muito antes do bolsonarismo existir, eu já não me envolvi em política, eu já não votava em ninguém. Então não tem A e B para mim. É nenhum. Para mim é nenhum. Mas era em fila de banco. Tava lá um batalhão, um exército de idiotizantes treinados para entrar na mente das pessoas e idiotizá-las. Fazer aquelas pessoas acreditar que os seus inimigos fizeram tudo aquilo de mal que o próprio bolsonarismo praticou e pratica. É acreditar, porque eles querem que você pense, uma frase que eu cansei de ouvir, que eles querem que você pense exatamente aquilo que eles querem que você pense. Mas quem que pratica isso constantemente? É o bolsonarismo. E, gente, um verdadeiro exército treinado, não pense, porque eles são treinados o que eles vão falar. Eu acho que nessas redes sociais aí de vocês acabam trocando informação, esses grupos aí, o que vocês vão falar, como vocês vão falar, onde vocês vão abordar as pessoas. Um verdadeiro exército de pessoas treinadas com técnicas de abordagem, chegando de mansinho, é
É como diz nas igrejas evangélicas, né? O diabo muitas vezes vem com sapatinho de algodão. Técnicas de programação neurolinguística, gente. Assim como aqueles pastores do sistema usam técnicas de programação neurolinguística, e muitos desses idiotizantes são pessoas cristãs, elas já sabiam de algumas coisas que elas aprenderam na própria igreja. E o cara tava ali. Era nítido e notório que o cara desprezava aquela pessoa, mas precisava do voto dela, ganhar o voto dela. É uma pessoa que jamais se relacionaria com aquela pessoa no dia a dia, nunca puxaria papo numa fila de mercado, numa fila de banco, jamais nem olharia na cara. Mas como precisava do voto daquela pessoa e precisava fazer pessoas idiotizadas, os idiotizantes chegavam nela com técnica de PNL, programação neurolinguística. Então a pessoa chegava com uma voz cadenciada e eu só olhando, né? Falei assim, meu Deus, esse povo não tem conhecimento. Por isso que eu falei, o conhecimento te livra de muitas coisas, né? Esse povo não tem conhecimento nenhum, meu Deus. O povo não sabe a diferença da mão direita para a mão esquerda, como diz a Bíblia. Eu só vendo o idiotizante abordando pessoas na rua, pessoas treinadas, gente, treinadas pelo sistema bolsonarista. Aí chegava, botava a mão no ombro, técnica de PNL, programação neurolinguística. Botava a mão no ombro, vinha com uma voz cadenciada, conversava, ou fazia a pessoa se sentir importante, fazia a pessoa se sentir especial, fazia a pessoa achar que a pessoa estava realmente se importando com ela, quando não estava nem aí para ela, só estava querendo o voto dela. Não só o voto, como a mente, né? Não queria somente o voto, queria o voto, mas ganhar a mente e o coração da pessoa também. Uma vez eu catei gente, que nem eu falei, era nítido que o cara jamais se relacionaria com aquela pessoa no dia a dia. Não faz parte do círculo social daquela pessoa, muito menos do tipo de pessoas que aquela pessoa se relacionaria. Outro nível social, outra cabeça, outra educação mesmo, de escolar, nítido e notório. Aí a pessoa abordou essa pessoa na fila de um banco que eu tava. Depois que ela injetou tudo que ela queria injetar na mente, e ficou ali comendo a mente da pessoa, sabe? Com uma voz agradável, uma fala cadenciada, igual os pastores evangélicos fazem nas igrejas, muitas vezes, para ganhar corações e mentes. Aí uma vez, gente, eu catei, sabe? Aí depois que ele falou um monte de asneira, um monte de bosta, e eu só vendo, né? Falou tudo fez a inversão, a técnica da inversão, falou só bem, como se eles tivessem feito somente o bem e os seus inimigos somente o mal. E o bem que ele não fez, quem fez foi o seu adversário político, que fez aquele tipo de bem. Eles tomaram para si uma coisa que eles nunca fizeram, ou seja, ganhar a glória, tirar a glória do outro, né? E tomar para si uma glória que a pessoa não tem o direito dela. Não foi nem ela que fez aquilo. Aí depois o cara falou com uma pessoa, aí a pessoa se sentiu, nossa, aquela pessoa veio conversar comigo, aquela pessoa distinta, nossa, aquela pessoa se importa comigo, aquela pessoa me valorizou, aquela pessoa tal. Depois, gente, que ele conversou com aquela pessoa e que na hora de ir embora, ele virou pra cara, eu vi, gente, essa cena. Ele virou pra cara da esposa que estava do lado, que muitas vezes eles andam em dupla, sozinho também, mas muitas vezes anda com a esposa, com o esposo, querendo demonstrar que são uma família, né? Só vi ele, sabe quando a pessoa joga os olhos lá em cima, em tom de ironia, ai, não aguentava mais conversar com essa pessoa, ai, a presença dessa pessoa me faz mal, ai, sabe, quem já viu a pessoa jogar os dois olhos lá pra cima, assim, revirar os olhos? A pessoa revirou o olho
em tom de desprezo. Tipo, não aguentava mais conversar com essa pessoa, mas eu fui incumbido dessa missão, né? De fazer idiotizados. Eu, como um bom idiotizante, fui treinado e adestrado para idiotizar pessoas. E você precisa de ver pelas costas o desprezo, o cara revirando os olhos por ter abordado aquela pessoa e ter ficado vários minutos conversando com aquela pessoa e tipo assim, não aguentava mais a presença daquela pessoa, não via a hora de terminar. Fiz o meu trabalho, idiotizei porque eu precisava idiotizar, mas aquele tipo de pessoa não me agrada nem um pouco. Então, gente, eu fico só vendo, sabe, o quanto de pessoas idiotizadas que esse sistema fez e faz diariamente. Pessoas que ficam repetindo, pessoas que ficam brigando, gente. Brigando por causa de A ou por causa de B. Brigando, sabe? Aí vem a agressão verbal mesmo, já catei ali. Em filas, né? Por isso que eu falo, eles ficam em filas. Um bando de gente vagabunda que não trabalha, fica o dia inteiro vagabundando, sendo sustentado pelo sistema nojento de vocês. O sistema paga para vocês stalkear pessoas, paga para vocês idiotizar pessoas, paga para vocês ficar o dia inteiro a serviço do sistema, para quando aparecer um serviço que o sistema quer passar para vocês ir lá e executar aquilo. Mas trabalhar de verdade que é bom, quem faz é os seus adversários, pelo que eu tô vendo. Então, gente, pessoas idiotizadas ficam... Os idiotizantes, eles incutem aquelas ideias. E os idiotizados ficam repetindo. Sabe quando você fica repetindo? Você dá repeat na música e a música terminou e volta tudo de novo? Os idiotizantes ficam repetindo a mesma ladainha que eles aprenderam os idiotizados, né? Os idiotizados ficam repetindo a mesma ladainha que os idiotizantes incutiu na mente deles. Então, gente, é um bando de gente falando de coisas que não entende, falando de economia, sendo que não entende bulhufas de economia, falando de política, sendo que não entende bulhufas de política, falando até mesmo de religião, sendo que a pessoa não entende, nunca pegou a Bíblia na mão para ler e tá falando de Bíblia. Tá falando de Bíblia. Nunca pegou. A pessoa tem uma preguiça de ler. O que acontece com os idiotizados? É um bando de gente que fala do que não conhece. Fala daquilo que ela nem correu atrás de informação. Ela só repete o que ela ouviu através de uma boa técnica de PNL, de programação neurolinguística, uma boa abordagem que foi feita com ela, e ela toma aquela baboseira como se fosse verdade, e ela vai repetindo uma coisa que ela mesmo ela não tem certeza daquilo. Ela não sabe se aquilo é aquilo mesmo, mas ela ouviu, e ela fica repetindo, são os idiotizados, basicamente pessoas quase que hipnotizadas. É mais ou menos... Gente, quem nunca viu aí, eu não vou ficar dando exemplo aqui, porque são, enfim, não vem nenhum à minha memória aqui, mas puxem a memória de vocês aí, pessoas que falam daquilo que elas não têm propriedade, pessoas que falam daquilo que elas não conhecem, que falam daquilo que... E elas falam com uma certeza, só que essa certeza dela é vazia, é uma certeza ilusória, é uma certeza que não é certeza, entende? Elas falam com uma convicção, como se aquilo que ela estivesse falando, ela tivesse certeza daquilo, mas na verdade ela não tem certeza nenhuma. E se ela for averiguar os fatos, ela vai ver que não é aquilo, muitas das vezes. Então, gente, eu fiquei só reparando como o sistema tem um verdadeiro exército de idiotizantes, pessoas treinadas pelo sistema para idiotizar outras. Sabe, meu amigo, você ficar contra a democracia, você tem que ser muito idiota. Que nem eu ouvi lá no outro estado que eu morava.
Ah, essa, ainda falou, chamou a democracia de tal. Ah, essa tal democracia de que o que vale é o que a maioria acha. Não tem que ser o que a maioria acha, tem que ser o que meia dúzia pensa. Um cara desse não é um cara idiota? Que foi muito provavelmente idiotizado, ou já nasceu idiota, né? Ou ele já nasceu idiota, ou ele foi idiotizado. Mas de qualquer maneira, ele é um idiota. Ah, sabe? Ah, essa tal democracia, o que não tem que ser o que a maioria quer. Democracia tem que ser, ele falando, tipo, tem que ser um regime totalitário mesmo, sabe? Que poucos mandam e todo mundo obedece. E então, gente, este foi o vídeo Idiotizantes e Idiotizados, tá?